Oi, gente, estou aqui de volta no podcast, hoje com várias convidadas, profissionais maravilhosas da área da nutrição, para a gente poder bater um papo sobre obesidade e câncer, né? Hoje eu tenho aqui a Patrícia Arraes, maravilhosa, especialista em oncologia, a Carlinha, que é minha amiga e trabalha junto comigo sobre obesidade, e a Simone, maravilhosa, da Nutritiva, que trabalha com suplementos, justamente com confiança, onde comprar, para quem indicar. Então, hoje a gente vai bater um papo aqui gostoso com elas. Bom, então eu vou pedir que elas se apresentem, né? Justamente para a gente dar continuidade a esse papo aqui bem descontraído sobre nutrição, claro. Pode falar, meninas. Eu primeiro quero agradecer pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Eu acho que a gente já divide essa história, a jornada da nutrição clínica há muitos anos, né? A Cris, recebi os meus estagiários, né, da faculdade. É uma pessoa que tem uma semelhança muito grande de formação comigo, né? Então, eu fico muito feliz pelo convite. Meu nome é Patrícia Arraes, sou especialista em nutrição oncológica, também em clínica, terapia interal e parenteral, mas sempre o que eu gosto de repetir, o mais importante da minha formação é que, na verdade, eu sou a mãe do Cauê e da Malu. Vamos nós. Bem, Simone Siqueira, nutricionista, né? E atualmente diretora da Nutritiva, onde nós trabalhamos já há 17 anos com produtos de nutrição. A gente representa várias marcas e com isso também, né, a Patrícia, a Cris, a Carla, a gente tem uma conexão muito forte de muitos anos. Nossa, Simone, a gente se conhece há muitos anos, muitos anos, né? É o primeiro, hein? Eu vi ela grávida do filho dela. Não, eu vi antes. Venceu de mim, venceu. Antes, porque era da nutrição enteral e parenteral. Sim, lá do que hospital. Exatamente. Isso aí. E aí, né, antes, né, da Nutritiva, sempre trabalhei, né, visitando os profissionais, a gente tem uma conexão muito grande, muito forte, e entendemos que, né, essa aquisição pelo cliente final, que são os pacientes, tem que ser de forma muito cuidadosa, muito acolhedora. Então, é isso, né, que a gente preza muito lá na Nutritiva, além de sermos credenciados em todas as marcas que nós trabalhamos, então tem a segurança. Claro. E hoje em dia tem que ter a segurança, né, de onde você adquire os produtos. Exatamente isso. E aí, Carla? Então, eu sou a Carla Nogueira, né? E também tenho uma longa estrada aí de parceria com a Cris. Ela também recebeu meus estagiários. Lá no Hospital Santa Cruz. Lá no Santa Cruz. Isso. E depois a gente veio se reencontrar na parte da cirurgia bariátrica, né? A gente ministra cursos juntos, a gente vai para congresso juntos, a gente tem uma parceria muito legal, muito interessante nessa parte realmente clínica, né? E eu nasci, né, na parte de nutrição clínica de hospital, por isso também que eu sou amiga da Simone. A Simone me visitou durante muitos anos no hospital que eu trabalhava. E agora a gente é parceira aí de profissional, ela tem essa empresa magnífica, né, suplementos que a gente super indica. Então vamos começar, né, gente? A gente está falando aí de um assunto que eu acho muito importante, obesidade e câncer, que a gente sabe que a obesidade vem aumentando, mesmo com tantos tratamentos, né? Mesmo com as medicações anti-obesidade, que são as famosas canetas emagrecedoras, mesmo com a cirurgia bariátrica, ainda assim a obesidade só aumenta. E junto com ela, várias doenças, principalmente o câncer, né? Quantos jovens, pessoas mais jovens estamos vendo hoje, né? Na minha opinião, é assustador. Aí eu queria que vocês falassem um pouquinho, né, Paty, com o que, assim, o que você vê hoje, por que tá isso tudo, né? O que tá fazendo com que as pessoas não se cuidem? Ou não é nem se cuidar, eu acho que a ansiedade, são vários fatores levando aí a mudança, né? Do estilo de vida e que vem tudo junto, né? A gente tem, né, como você falando de incidência do câncer, a gente tem uma estimativa para até 2050, a gente tem um aumento de 70% do índice de câncer mundial, né? Então, e entre esse aumento da incidência, a gente tem uma representatividade do câncer de intestino muito alta e entre indivíduos até 50 anos de idade. Nossa! E ainda dentro desse recorte, os cânceres de indivíduos com 50 anos ou menos, eles estão geralmente relacionados a mutações genéticas, eles respondem muito pior ao tratamento, o prognóstico é muito ruim, a probabilidade de tempo de vida é muito encurtada desses indivíduos. Então, o que leva a isso, né?
o sobrepeso e a obesidade está diretamente relacionado, é uma doença crônica, né? Então está diretamente relacionado com os índices aumentados de câncer. Quando a gente pensa, e eu dando aula, né, e eu falando, né, eu dei aula essa semana para uma galera de primeiro período, quando se pensa em câncer e pensa no indivíduo desnutrido, né, consumido, mas na verdade não. Grande parte dos nossos doentes tem sobrepeso e obesidade, com uma característica de diminuição de massa magra. Obesidade sarcopênica, né, Patrícia? Com diminuição de massa magra, né, e mais massa gorda, respondem menos ao tratamento, são mais encharcados, enfim. E isso tudo está alinhavado por um hábito alimentar inadequado, consumo de ultraprocessados, processados, fast foods. Eu sou uma defensora, eu fico muito feliz de estar numa mesa com mulheres, sempre falo isso, sempre agradeço, porque a partir do momento que vocês estão aqui, vocês também me empoderam como mulher. Eu gosto muito de falar isso, Simone é uma pioneira na área dela, que muito nos fortalece na sua jornada feminina, né? Mas esse impacto das mulheres também no mercado de trabalho vai dar uma onda dentro de casa, onde as pessoas não estão tendo tempo para cozinhar, para se cuidar. É verdade. Né? Se o programar. acesso à alimentação rápida, prática, ultraprocessada é muito maior. Estamos com menos tempo para nós mesmos, porque a gente está viciado nisso daqui, a gente está viciado em frames, em coisas rápidas, e o mergulho em nós mesmos, em tempos, em aproveitar a vida, parece que está cada vez mais curto. E a comida vai muito com isso também. Com certeza, até porque hoje realmente a gente, né, assim, claro, nós aqui, provavelmente a gente consegue fazer porque a gente se programa, mas a maioria não faz, né? Comi um salgado agora. Sapato não precisa contar. Mas é sério, Sapato não mas é precisa sério. De contar. forra, não. São que horas era o meu precisa almoço, que eu contar. dediquei, tava de jejum, porque eu tô com o meu desafio com as minhas pacientes, tudo em jejum. Hoje eu fiz também, sem saber, ó. 27. Hoje eu fiz também. Mas eu não vou, eu vou fazer a linha de, ok, você tá certa, vai. Mas a gente Nós sabe. fazemos diferente. Mas a gente sabe, nós fazemos, mas a gente sabe que rotina também é difícil você manter. Tem horas que você quebra. Com certeza. Isso é todo mundo. Às vezes uma coisa que acontece, o acidente, você vem do Rio, acidente na ponte, faz o quê? Tinha carro capotado na ponte. O ICA tem uma frase que é antiga do site, não sei nem se eles já tiraram, que ele fala o seguinte: hábito alimentar é aquilo que você faz a maior parte do tempo, na maior parte dos dias da sua vida. Claro, claro. Então é aquilo que você rega. Essa é a história do seu terreno metabólico e não o às vezes, Exatamente. né? O inverso que não pode acontecer. Hoje o inverso está acontecendo. Eu até costumo falar que as pessoas hoje são assim, não dormem direito, não comem direito, não fazem nada, então descontrola todo o seu metabolismo. E depois quer uma pílula mágica para resolver tudo. E aonde né? está a pílula? Não tá. Você tem que justamente mudar o estilo de vida. Sabe qual é o conceito e o marketing? A gente mora numa cidade, a gente está gravando numa cidade que durante um bom tempo os postos de gasolina foram sendo fechados, né? Niterói, gente, a gente está em Niterói. E os postos de gasolina, eles ficam numa região muito estratégica, de esquinas, são grandes esquinas, e esses lugares, esses postos foram tomados por farmácias. Porque hoje vende-se essa ideia da saúde, onde você vai com a sua cestinha e você toma remédio para fazer xixi, para fazer cocô, para acordar, para dormir, para sorrir. E também creminhos para isso, para aquilo, porque aí você vai se perdendo. E, será que eu vou ter uma dor de cabeça? Enfim, então você acredita que dentro dessas cápsulas haverão a solução de todos os problemas. Todo mundo sendo muito medicado de forma muito precoce. Sabe que eu falo muito com meus pacientes? Que é difícil, às vezes, a gente tratar uma doença, que é a obesidade, né? Que não tem sintoma. Né? A obesidade não tem sintoma aparente. Se não tem um ataque cardíaco, muitas das vezes, obviamente, se não tiver nenhum comprometimento cardiovascular, óbvio. Se não tem uma dor de cabeça, você não tem nada. E é um paciente que é uma bomba relógio, né? Ele está constantemente, diariamente inflamado e jogando aquilo tudo na corrente sanguínea que vai levar ao câncer, né? Dentre outras comorbidades. Então, você conscientizar uma pessoa da necessidade de você largar um pouco das obrigações para cuidar da saúde, da comida, porque senão ela vai ter câncer, é difícil no dia a dia. É uma tarefa árdua. Nós, enquanto nutricionistas, estamos lá na luta, né? Mas é difícil. E ainda vem também com as propagandas, com a indústria, onde normalizam o fast food. Exatamente. Normalizam Exatamente. os produtos, né, ultraprocessados, que é mais fácil.
as embalagens são atraentes. E eu acho também que normaliza hoje as facilidades. Hoje o que eu vejo no Instagram, em várias redes sociais, né, de várias pessoas, é dizer, não, olha, isso aqui é ótimo para isso aqui não sei o quê. Sabe aquelas propagandas imediatistas que tudo vai melhorar constantemente, não só eu, vocês também com certeza, recebem várias perguntas de pacientes. Ah, se eu tomar isso vai melhorar aquilo? Ah, eu vi que o fulano tomou e melhorou. Eu falei assim, não, gente. Isso tudo só é um upgrade que a gente pode até usar, mas a base não é essa. A base é a alimentação, atividade física, comida de verdade. São as condutas, tanto que em todos os tratamentos para obesidade, você pode colocar o que você quiser, as canetas emagrecedoras, o que é o básico? Atividade física e alimentação. Sempre vai ser assim. Você pode usar tudo isso. Se você não mudar, volta novamente. Porque a gente está falando de uma doença crônica recidivante, né? Como um câncer. Né? Então, assim, na realidade, você precisa mudar a base. Isso é o mais importante. E mudar a base não é imediato. É a longo prazo. É a longo porque as prazo. pessoas não querem. A gente vive num mundo imediatista. né? Por conta do que a Patrícia falou, por causa disso aqui, do celular. E aí, Entendeu? Cris, entrando agora nesse assunto das canetas, né? A gente estava, eu, a Simone e a Patrícia no último congresso, né? Juntas, e eu participei de uma mesa redonda, né? Como ouvinte, onde foi dito, foi publicado um artigo, né? Em outubro de 2025, no JAMA, falando sobre o uso das canetas com pacientes com câncer, né? E aí, o que foi dito, que foi discutido nessa mesa redonda, é que os pacientes, eles são, na verdade, passaram pelo câncer, né, mas estão obesos. E aí, podem usar caneta? E aí teve um estudo bem grande, onde mostrou a eficácia, sim, né, a eficiência dessas canetas nos pacientes obesos, melhorando a sua qualidade de vida, né, e, portanto, diminuindo o risco de recidiva do câncer. Agora, a pergunta é para a Patrícia, né, que também foi discutido lá, e aí pela experiência dela, né, e os pacientes em tratamento de câncer, que são obesos? A gente sabe que a dose, né, do medicamento, do quimioterápico, é calculado pela superfície corporal. E aí, se ele está obeso, ele vai usar mais droga, né? Mais químio, e, portanto, vai aumentar o risco de efeitos colaterais. Esses pacientes que são, na verdade, obesos em tratamento, a sua experiência, os oncologistas que você trabalha, por onde você passa, eles permitem o uso das canetas em pacientes obesos com câncer? Porque lá foi controverso. Cada um falou uma coisa. A gente tem um estudo experimental acompanhando e avaliando, né, análogo de GLP-1 para câncer de mama. Houve uma redução de 20% do tamanho do tumor intratratamento. Como você falou, a dose droga é calculada por superfície corporal. O paciente intoxica do tratamento. Hoje, o que a gente mais tem de mais efeito colateral em oncologia é fadiga oncológica, então o paciente fadiga mais. A gente tem uma possibilidade muito maior de redução, fazer ajuste de dose, interrupção de tratamento, e isso obviamente vai impactar no prognóstico e na resposta. Então, do tratamento, ainda é controverso. Quando você falou do estudo de JAMA, falando do uso dos análogos, a gente tem alguns trabalhos que mostram diabéticos utilizando análogos. A gente teve uma redução de incidência de 14 tipos de cânceres. Entre eles, 13 relacionados à obesidade e um deles não relacionado à obesidade, que é o câncer de pulmão. E aí viu-se por que reduziu até câncer de pulmão. Por conta do caráter inflamatório, né? Da obesidade. E agora a ASCO, né? A gente está gravando isso hoje em junho, né? 22 de junho hoje. A ASCO terminou, que é o maior congresso americano, o maior congresso mundial, né, de oncologia, terminou agora dia 3 de junho, tem 2-3 semanas. Teve um trabalho falando de redução de recidiva de doença com dieta do Mediterrâneo, atividade física diária, caminhada e suplementação de vitamina D. O que nisso interfere? Resposta inflamatória. Claro. A gente reduziu a incidência, a recidiva de doença em 76% nesse trabalho da ASCO 26. Nossa. Então, o que a gente vê? Aquilo que você falou mesmo. A gente consegue segurar a resposta inflamatória, mas é controverso
intratratamento não é comum, não é indicado ou sugerido ou apoiado o uso ainda. Eu tenho 2 pacientes que estão usando a meu pedido, com a minha supervisão, discutido com o oncologista, enfim, porque realmente precisavam e eu consegui que assim fosse. Mas não é comum. E digo para você, Carla, até no pós-câncer, não são todos os oncologistas que ainda permitem. Que permitem. A gente tem uma relação direta, né, com superfície corporal, com ácido graxo, liberação de ácido graxo e recidiva de doença. Característica da doença de mama, a maioria das mulheres câncer de mama pós-câncer. Brasil, 80% dessas mulheres têm sobrepeso e obesidade. Estados Unidos, 60,2% das mulheres pós-câncer de mama têm sobrepeso e obesidade. Então, a gente precisa muito disso, desse entendimento, Claro. né? Mas estamos engatinhando, mas eu acho que isso vai ser em curto prazo, a gente vai dar uma grande virada, isso vai fazer parte, ao meu ver, eu falei isso lá atrás, quando começou essa história de caneta, fiz uma live com um médico, ele virou e falou, cara, você foi muito vanguarda pensar numa coisa dessa. Eu falei, é lógico, vai mexer em inflamação, é lógico que isso vai dar certo. Eu acho que as canetas vão impactar nesse índice de câncer que eu falei com vocês. A gente não vai ter esse aumento de 70%, a gente vai dar uma volta nisso. E ainda acho mais, câncer de mama, pós-tratamento de mulheres com câncer, com histórico de hormônio positivo, eu acho, para mim, que daqui a pouco o tratamento vai ser bloquear o hormônio, mas usar análogo. Isso eu acho muito importante, porque realmente eu acho que a visão principal das medicações anti-obesidade é a inflamação. São as alterações metabólicas, né? Justamente o controle dessas alterações negativas que são inflamatórias. E é por isso que hoje a gente está vendo aí um campo muito grande delas, né? Para endometriose, para esteatose hepática. Esteatose hepática porque assim, para gente que já trabalha com obesidade há muito tempo, isso já está até acostumado. Falou, dia a dia, falou, quando veio assim, falou, bom, gente, isso é para esteatose. Mas eu digo assim, saindo da área ali um pouco, né? A própria endometriose, recentemente, as pessoas estavam falando sobre isso. Então, assim, para doenças inflamatórias, né? Então, a gente vê muito isso. Então, eu acho também isso, que só vai crescer, tem coisas novas entrando, né? Então, assim, eu acho que é uma evolução, só que sempre acompanhada e com responsabilidade, né? Com equipe disciplinar capacitada. Isso é que eu acho. Tanto que você falou, mesmo nesses estudos, o que foi falado? Dos análogos junto com a alimentação e a atividade física. Nunca é separado. Não, porque a gente tem uma preocupação muito grande para a oncologia, que foi colocado também lá no Ganepão, e é uma coisa que eu me preocupo muito com as minhas pacientes, principalmente as que usam inibidor de aromatase, porque não poupa cálcio. Elas têm uma desmineralização muito importante. E aí a gente tem visto isso nos análogos. A gente perde músculo e pode perder também. Pois é, e o músculo é o que protege esse osso. E essas mulheres têm muito precocemente osteopenia e osteoporose. Então, essa saúde óssea importa muito. E um termo que eu ouvi, não sei se vocês estavam na sala, que eu achei fantástico, acho que não sei se eu estava com a Simone, numa das aulas, que uma palestrante usou o termo alfabetização nutricional. A gente fala educação nutricional, achei isso tão fofo, né? Então, a gente precisa dessa alfabetização nutricional, porque a gente tem que pensar em saúde óssea, a gente tem que pensar em saúde muscular, e não nessa coisa, a gente estava discutindo antes de a gente começar a gravar, essa coisa relacionada à estética, né? Sim, porque hoje está muito isso. Porque em oncologia a gente não pode tratar dessa forma, não é estética. Nem um pouco. E aí as pessoas estão perdendo qualidade nutricional, né? E na verdade, se o paciente com análogo ele já precisa de nutricionista para fazer todo esse controle, imagine aquele que passou por um tratamento de câncer, né? Que já teve uma doença consumptiva, né? Com todas as alterações bioquímicas inerentes ao tratamento, né? E a doença em si, e ainda vai usar o análogo. Enfim. Aí eu costuro essa sua fala, Carla, com a história desse trabalho da ASCO, de redução de 76% da incidência. Com o quê? Com dieta do tipo mediterrâneo. Não adianta a gente só segurar a resposta inflamatória se a gente não nutrir esse terreno metabólico. Exatamente. Então, são os alimentos que vão fazer isso, vão modular a resposta de microbioma, estroboloma, é o que vai para a célula. Não basta só emagrecer, né? Então,
é um caminho longo aí que Eu a gente tem vou- que percorrer. Antes do aparecimento do câncer, né? Eu fui num curso lá do GANEP, né? Pela Nutritiva lá, onde, né, o Dr. Dan deu uma abertura lá pra gente. E aí eu assisti algumas palestras. E aí teve uma colocação muito interessante, que às vezes os pacientes, né, as pessoas, identificam o câncer quando aparece aquele nódulo, quando acontece alguma coisa. Só que a gente tem que trabalhar na prevenção, porque existe o terreno metabólico, vocês já citaram várias vezes aqui, né, que proporciona o aparecimento do câncer. Tanto que quando você tem um diagnóstico, na verdade, né, Patrícia, você já deve ter ele pelo menos há uns 6 anos Isso ou aí. mais, entendeu? Ele tem não cânceres aparece de líquidos uma hora que para Não são outra. aparece de uma hora para outra. Não. É justamente um terreno metabólico favorável para o aparecimento. E onde detecta, né, a obesidade, um perfil inflamatório. A doença que não dói, que não dá sintoma, aparentemente. Tratar a né? doença que não dói é difícil no consultório no dia a dia, hein? O que eu falo? Por que as pessoas temem muito o câncer? Óbvio, porque é uma probabilidade de você saber aquilo que você já sabe. Todos nós vamos morrer aqui. Claro. Se alguém que está ouvindo, alguém que está aqui no estúdio não sabe, eu estou aqui para informar que nós vamos todo mundo morrer. Ninguém vai ficar para semente. Só que receber esse diagnóstico é aquela clareza, posso morrer a qualquer momento, né? E aí, esta doença, além disso, muitos dos tratamentos mostra de forma visível. A mulher fica careca, ela se preocupa que a vizinha dela vai ver ela careca, É enfim. verdade. Então, isso mobiliza. Qual o exemplo que eu dou, Carla, para os meus pacientes? Tem um monte de diabético andando aí na rua agora com 250 de glicemia. Ninguém tá vendo. É verdade. Ninguém tá vendo. Tá com hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, Também é ninguém tá insulina, vendo. E é assintomático. É assintomático, não sente nada. E aí a gente tem esse estigma. Não. Obviamente, gente, não diminua a dor de ninguém. Eu trabalho com isso há 25 anos. Não é sobre isso que eu tô falando, né? É sobre esse estigma que muitas vezes a gente tem aí os silenciosos que não estão sendo vistos. Exatamente. Não, eu acho que isso é muito importante ser dito, porque, como a Carla falou lá no início, é ter o cuidado em tratar, de ter a prevenção, isso. não deixar a coisa correr. E se você tem a sua, né, eu tenho tendência a ter obesidade por outros fatores que são genéticos, às vezes não é, né, mas junta com o estilo de vida, com a pressa de hoje, com o não dormir das pessoas, entendeu? E aí é tentar, eu sei que não é fácil, né, dar aquele passinho para trás e recomeçar, se reprogramar para poder tentar melhorar. E eu falo isso porque eu acredito muito nisso, eu acredito muito na nutrição, né? É claro que a suplementação ela é muito importante, a gente passa, mas eu sempre vou acreditar que ela é um upgrade ali, né? Para algo que a gente já está se programando, se cuidando. E eu acho que isso é fundamental. Então, quando eu vejo, assim, as canetas hoje, que é importante, todos os trabalhos, nós demos o nosso curso o ano passado, e eu falei sobre as canetas. Então, todos os estudos que eu vi, os mais novos, tinha saído um, nós fizemos a aula dia 30 de novembro, saiu um dia 11 de novembro. Eu botei ele lá, né, e tudo. Todos falam sobre nutrição e atividade física. São unânimes. São unânimes, não tem nenhum que não fale sobre isso. Mas a gente continua vendo pessoas simplesmente tomando, fazendo. Muitos. E não tem. Olha, eu não tô com Nenhum fome, não come. acompanhamento. Nenhum acompanhamento nutricional. Até vai no médico tal, no fulano de tal, mas não tem o acompanhamento da nutrição. Aí chegam pra gente totalmente errados, né? Totalmente desnutridos e sarcopênicos. Porque é isso hoje, né? As pessoas tomam, emagrecem, Procurar o profissional no começo. perdem massa muscular. Vai procurar no final. Exatamente. Aí não vai ser preventivo, vai ser para consertar, né? E aí a gente tem que guiar isso de uma maneira saudável, né? Você vai começando, você vai usando a sua medicação prescrita pelo médico, mas a gente vai orientando a parte de nutrição, né? Com os suplementos, né, que a gente coloca, se precisa, se não precisa, se consegue comer ou se não consegue. Isso aí. Como a gente vai colocar isso ali para aquele paciente individualizado. Porque nem todos têm todos os sintomas, né, também. E também nem todos são respondedores rápidos e bons também, não só para
para os análogos, mas para a própria cirurgia Cirurgia bariátrica. bariátrica. A gente sabe disso, E, a gente Cris, trabalha com isso, a gente está vendo, a gente vê isso, né? E, Cris, na verdade, né, mais pra frente, eu acho que vão aparecer outras doenças inerentes ao erro alimentar durante os análogos. Ah, com certeza. Porque se você passa por um período grande de privação alimentar, naquele momento você tá feliz da vida, porque sua estética, você tá magro, perdeu peso, tá bonito, tá olhando no espelho, tá adorando o que tá vendo. Mas e lá dentro? Não tá recebendo vitamina A, C, zinco, selênio. Os nutrientes estão faltando diariamente no seu organismo. Então, mais pra frente, você vai ter outras comorbidades, que não mais obesidade, né? Quiçá, né? Inerente ao erro alimentar. Só que uma vez eu vou falar de novo. É algo que não se quantifica, não se vê, não se sente. Então, é difícil, às vezes... Não tem dor, né? não Como tem você dor. falou. E, às vezes, é difícil você orientar o paciente nesse sentido. E aí eu vou levantar um outro aspecto aqui polêmico. Polêmico. Porque Você adora. muitos, gosto, muitos desses pacientes falam assim, porque eu já ouvi. Mas eu não preciso disso não, eu faço injetável. Nossa! Vamos Eu dar já nesse ouvi médico, vários. olha. Não, mas eu vou, Vamos porque isso é deixar para o nosso importante. curso falar dos injetáveis, Cris. Olha, em outubro vai ter o nosso curso, segundo curso de obesidade. Mas eu vou falar. E a gente vai falar sobre isso também. Não, é porque assim, tudo tem a sua indicação. Eu e Patrícia, Simone também, trabalhamos com enteral e parenteral anos. Eu também. Você chegou também? Carla também. Porque eu fui anos, 20 anos de CTI, Eu entendeu? Então, a gente sempre teve isso. É claro que tem as suas indicações com a cirurgia bariátrica, a gente sabe que tem algumas indicações, óbvio, né? Mas assim, não para banalizar como tá hoje e não para pessoa saudável. A gente sabe que o tubo digestivo é importante, ele tem que estar ativo, né? Ele tem que estar o tempo todo ali no trofismo dele, né? No movimento dele. Então, é claro que você pode ter alguma indicação, lembrando que você vai botar para uma emergência que você queira rápido, ok. Mas como manter? Comendo. Porque senão você vai viver no ciclo. Isso é uma mina de dinheiro para quem faz, né? É diferente, Isso é gente. indicação real. Isso é indicação real. Diferente do paciente que fez cirurgia bariátrica, que Não, tem completamente um gasto diferente. reduzido, portanto não consegue absorver B12 como deveria, né, ferro. E aí, por conta dessa redução da capacidade gástrica, sim, fazer um ferro venoso, né, fazer uma B12 venosa. Isso sim, a gente está falando daquele polivitamínico, do aminoácido, sim. tudo, coenzima Q10, tudo Mas no, eu no- acho no que sangue. também dessas tô coisas de falando. fazer infusão, Carla, né? Não, De tudo. De tudo. Então, é de tudo, isso que eu tô Entendeu? chamando a atenção, de tudo, né? Porque eu já ouvi isso, eu não Fazer. preciso, eu vou lá Há um e faço. custo altíssimo. Entendeu? Então, assim, hoje E que virou... muitos não tem comprovação científica, que não A serve, maioria né? não tem. É. A maioria não tem. Então, assim, isso é uma coisa que me preocupa, porque eu tô falando isso porque eu já ouvi isso no consultório, gente. Isso não foi uma coisa que eu tirei da minha cabeça. Eu fiquei, oi? E eu fui explicando para essa paciente como eu tô falando aqui, exatamente isso. Eu falei, não. Se você não tem nenhum problema, você não é bariátrica, não tem nenhum problema, peguei seu exame, tô olhando aqui, não tem nada baixo a ponto de você ter que fazer uma infusão para você, que é uma pessoa saudável, que absorve. Ainda teve uma pessoa que virou para mim e falou assim, mas o intestino não absorve. Aí eu falo, como é que você tá vivo aqui na minha frente? Se não absorve, como é que faz? Claro que absorve. Claro que a gente sabe que microbiota é muito importante, A saudável, desbiose a desbiose, várias prevalente. coisas que eu acho que podem prejudicar. Mas aí é um tratamento nutricional também, né? Porque é a comida que nutre, né? Que nutre as bactérias. Então, isso eu acho uma coisa muito importante. Isso é uma coisa que me incomoda muito. Mas E é um quem resultado rápido, né? Quem Muito. defende isso, Cris, é porque se posiciona, né? Se guia pelo intestino. Fala assim, o intestino tem desbiose, o intestino não funciona, então não adianta você botar pela boca, tem que ser venoso. Gente, isso não existe. É esse o discurso. Pra convencer. Eu sempre escutei. Também, né? Nossa, vocês devem escutar cada coisa no consultório. eu não já é? escutei. Que meu intestino não absorve nada, doutora. Preciso fazer venoso. Nossa. Quem disse? Qual foi o exame que você fez? Que diz? Qual o sintoma que você tem? Você tem extensão abdominal? As suas fezes são normais? Por que você tá dizendo que você tem desbiose? Que o fulano falou. Qual o exame que ele fez? Não, ele falou. E tem exame que mostra, que fala, com e certeza. mesmo no exame mostrando, a gente trata, cuida, microbiota. junto com o médico, às vezes precisa do antibiótico, depois, né? Mas a nutrição é fundamental nesse restabelecimento. Com certeza. E se Né? não conseguir por via, né, de alimentação normal, tem os probióticos, tem os simbióticos. Tem a glutamina, que é maravilhosa. glutamina. Adoro. Isso. Tem como. Simone
dá conta disso, né? A nutritiva dá conta de tudo. É isso aí. Mas é isso, eu hoje vejo isso. Eu acho que muitos dessas loucuras, eu acho, na minha humilde opinião, assim, só de olhar, eu acho que além da obesidade, tudo isso, eu acho que favorece mais ainda o aparecimento do câncer. Porque aí você vai atrapalhando todo sistema biológico. Exatamente tudo. Outro dia eu fui num curso que uma pessoa estava falando de não vou citar nomes aqui, mas de um peptídeo, não sei o quê, parará, ela dando uma aula, uma pessoa super legal. Mas ela falou uma coisa que ela assim, não, mas não lembro, me deu um branco aqui, a pré-menopausa. Tava falando do NAD. NAD pra cá, NAD pra lá, que tem que saber do NAD, não sei o quê. Eu virei pra ela, pô, NAD é ciclo de Krebs, né? Eu falei, como é que você dosa NAD? Você tem que saber dele, então como é que você faz? Ela ficou parada. Mas claro, não tem como dosar, não tem como saber. Como é que você vai dar uma coisa se você não tem como dosar? Entendeu? E é isso que eu questiono. Quando sai colocando um monte de coisa, bota isso, bota aquilo. Você dosa isso? Você sabe como tá isso? Então não tem como. Você tem uma suposição. Mas dentro do organismo da gente, tantas reações acontecem que como é que você vai ter certeza se é exatamente aquilo? Não dá, é só sugestivo. Com certeza. E aí você com essa fala me lembrou a questão da internet. Nossa. Hoje em dia a informação fácil do Dr. Google não é mole não. Muita coisa. Dr. Google... Chat GPT. Gente. E aí as pessoas vão naquilo ali e... Instagram, Facebook. Isso. E aí começa a vir no Instagram, tudo sobre aquilo ali. Exatamente. E se você joga lá alguma coisa, NAD, vai vir milhões já de ofertas, de tudo. É interessante como tem muito, entre aspas, profissional, e aí entra o blogueiro junto, tal. O influencer. O influencer. E eles vão, Simone, com uma certeza tão grande que se você assistir, você mesmo vai ficar com dúvida. E aí, no meu paciente oncológico, o açúcar alimenta o câncer. Isso. Aí não pode comer o glúten, porque é a farinha de trigo, porque não pode comer isso, tira todos os carboidratos, modismo, né, não pode frutose, não pode comer fruta, porque fruta tem frutose. Só Jesus. E aí, eles chegam com uma certeza muito grande, porque isso... esses influencers, essas pessoas, esses profissionais, enfim, fazem uns vídeos tão... Convincentes. Que até a gente fala, será que mudou? Nossa, isso. Eu vou lá, vou procurar pro médico, vamos procurar artigo e falar sobre aquilo. Isso. E aí as pessoas estão, no caso da oncologia, né? No momento mais sensível, mais duro e mais difícil da vida. Com certeza. Então, eles são o alvo. Se apegam àquilo ali. Eles são o alvo, né? E se apegam naquilo ali. A Cris falando de utilização de vitamina de forma endovenosa, intramuscular, enfim. O INCA tem um posicionamento para que a gente encoraje a utilização de vitaminas via alimentos. Eu não estou falando em tratamento, porque no tratamento, para quimioterapia e radioterapia, que são dois tratamentos oxidativos, um estudo de 2019 do JAMA mostrou que há com utilização, é um estudo americano, tá? Os americanos usam realmente muitos antioxidantes. Com a utilização de antioxidantes durante tratamentos oxidativos, a gente pode diminuir em até 60% a ação do tratamento. E aí vai desde A, C, E, zinco, selênio, coenzima Q10, enfim. Mas, de forma preventiva, ou a gente pegar e fazer a suplementação. O INCA encoraja sempre via alimentos por conta da sinergia que existe entre os nutrientes em si, né? Um zinco, uma vitamina A, por exemplo, para ser absorvida, a gente precisa do zinco, porque o carreador de A é dependente de zinco, né? Então, essa sinergia que leva à saúde do que a gente ficar dando tudo encapsulado, tudo... Então, a gente volta lá na história da farmácia. Aí eu vou falar uma coisinha para vocês. Então, o uso de cápsulas nessa... Durante tratamentos oxidativos, quimio-radioterápico, a gente não utiliza suplementação antioxidante de forma nenhuma, porque mesmo há uma redução de resposta da resposta. Mesmo que o exame. Por exemplo, eu tenho muita deficiência de vitamina C. Eu tenho muitos pacientes meus com deficiência de vitamina C. Aí a gente suplementa, mas nada que seja muito alto, e aí a gente vai acompanhando.
Deixa eu falar uma coisinha, você falou disso que o INCA, né? Então, em 2010 o INCA fez um trabalho desse e eu participei. Eu fui uma das nutricionistas do Brasil que participou, meu nome tá lá, eu tenho esse exemplar. Ele fez em 2 etapas. Né? Eu participei da primeira etapa, uma nutricionista do hospital Antônio Pedro me convidou, e aí eu participei junto com ela. Eu era do Hospital Santa Cruz, porque era todos os hospitais do Brasil. E aí foi feito realmente um estudo com suplementação. E ele chegou à conclusão, e é por isso que ele sempre coloca as coisas mais naturais, que o corpo humano só absorve até 70% do que é sintético. Que ele gosta e é ávido por coisas naturais, porque é a sinergia, é a biologia, é a fisiologia do corpo. Né? É Deus sendo perfeito, né, exatamente. gente? Então, eles ficam falando, não posso comer fruta, porque fruta tem frutose. Eu falei, Deus erra, minha filha. Deus, por acaso, erra? Quem erra é o ser humano. Deus fez uma coisa ou doce ou com gordura. O abacate é rico em gordura, não é doce. A manga é docíssima, mas não tem gordura. A gente mete um com o outro, faz um sorvete doce e gorduroso. Fica maravilhoso. Né? E cheio de antioxidantes. Deus cheio de antioxidantes. E cheio e recheado de querendo antioxidantes. inventar. Então, assim, hoje eu fico muito assim, me incomoda muito isso, porque como eu gosto muito da nutrição, da alimentação e acredito muito, e você vendo essas coisas todas, as pessoas falando, e você tem que às vezes ficar quieta, porque senão você que é... né? Eu fico quieta, gente. Eu e não fica olhando sou do- cara de paisagem, Se olhando. você me ver brigando, você não vai ver. Você vai morrer. Não vou brigar com ninguém. Bom, eu de vez em quando falo, né, Carlinha? Eu de vez em quando falo. Quando entra em embate aí, Eu de vez em nesse quando congresso falo. da vida. Eu de vez em quando falo porque eu não aguento, entendeu, Vê? Recentemente a gente foi a um que eu, meu Deus, quase saí da sala. É verdade. Mas eu tava errada? Não. Nossa, foi um horror. Mas a gente, com a enfim. idade, a gente vai aprendendo que não dá pra brigar por essas coisas. Não, mas eu, a gente vai eu não brigo. Eu fiz um relevando. comentário. Eu falei, gente, meu Deus, o que eu tô vendo? Né? Enfim. Uhum. Mas... Cada um fala o que quer, né? Pois é. Acredita quem- Mas a responsabilidade... E quem ouve isso, né? A gente pensa lá na frente, né? Mas é Nosso isso. público, Mas isso- os pacientes, né? Enfim. Eu falo quem acredita quem não estuda. Não, era só para nutricionista. o Era evento, só para né? nutricionista, muita gente nova, recém-formado. E aquilo me preocupou muito, né? Nossa, eu saí dali meio assim, cara... referência- Muito do que referência se de diz são 2017, estudos... referências Não, e outra antigas. coisa, muito estudo E experimental. referências erradas. E aí pega o estudo experimental, aí fala do NAD no estudo experimental com 6 ratinhas, lá, E e aí fala- já usa- extrapola para o humano Usa aquilo como verdade absoluta. como uma verdade não é. absoluta. Então, e esse não do é. câncer que eu te falei, um dos estudos que foi falado também é experimental. Acho que você citou, não sei se é o mesmo, né? Mostrando que os pacientes que recebiam análogos no câncer, no tratamento do câncer, não tiveram mais complicações com os análogos por ter o câncer. E se beneficiaram de perderem peso e, portanto, ficarem menos inflamados. Mas foi experimental, né? Foi estudo inicial, não sei E a se é o mesmo que importância, você de tá novo, falando mais do mesmo, né? Do acompanhamento nutricional. Porque Com você imagina certeza. um doente fazendo uma quimioterapia, fazendo efeito colateral, ainda usando análogo, porque tem efeito colateral também, não vai achar que não vai com ter certeza. efeito colateral. A gente vai pensar só na finalidade, a diminuição de resposta inflamatória, porque a gente tem essa associação. A importância, de novo, né? Do acompanhamento nutricional e igual você falou, de suplementações, né? Aí eu acho que a Simone pode falar também sobre segurança de consumo da suplementação, que é uma coisa que nos preocupa Principalmente. muito, que somos prescritores. Com certeza. Que suplementos são esses, né? O que a gente tem para os nossos pacientes? Óbvio, não usar em excesso, né? Aquela coisa de uma prescrição gigantesca, Tudo é um sendo que o equilíbrio, básico não está bem quando tem feito. a necessidade, Que é né? a alimentação Se e a tem segurança também. necessidade, ok. Aí sim é procurar segurança, porque quase toda semana tem uma fábrica clandestina Imagina. sendo desmascarada. sendo aí. desmascarada. Posso falar o que eu te falei? Que rótulo, embalagem. Posso falar o que eu te falei? Pode. Menina, bandido é muito trabalhador, né? Caraca, a gente tá dormindo, os trabalha caras pra- estão acordando 6 horas da manhã, fazendo frasco, envelopando, Pesquisando, vendendo, ele deve comprar fazendo pra ver marketing, Dirigindo. Coloca em Caraca, plataformas. bandido é muito trabalhador. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, Patrícia. Mas aquele paciente com câncer que não atende a RDA pelos efeitos colaterais do próprio tratamento, né? Já sei o que ela vai perguntar. Ela ficou boladona. Ela ficou boladona. Tô. Vai, boladona. E
Você sabe que meu marido é radio-oncologista, né? Ele trabalha com os alunos dele, fazendo diversos trabalhos na parte de micronutrientes e câncer, né? E ele tem um banco grande lá na clínica dele, enfim. E aí ele vê uma carência absurda dos antioxidantes, né? E, enfim, a gente troca muita ideia com isso. Então, a pergunta o paciente está lá com tratamento de câncer, obeso ou não, mas não atende nem a RDA, Não, né? aí a gente tá falando... Aí a gente vai prescrever para a gente fornecer e continuar acompanhando aqueles níveis. Perfeito, A gente era isso não que eu ia vai saber. usar dose alta Então. que caracterize antioxidação, mas Tá. sempre, igual, por exemplo, ele acompanha os doentes dele, eu acompanho os meus, e a gente vai ver e vai dosar e ver qual Fechado. resposta tem. Porque, na E verdade... tem produtos que têm doses que não são doses tão altas Que de chama antioxidantes. farmacológica, né? Isso, aí dá pra gente usar. Então, você está usando, fazendo a menção na dose farmacológica, né? Uma dose menor para atender Quando pelo há RDA. necessidade e indicação. Então, aí é legal. De acordo com ingestão alimentar, anamnese, efeito colateral e exame laboratorial. Fechado. E aí monitora. Contrário, não. Contrário, não. Tá Doses Segura, né? No lugar seguro. Não é raro eu receber pacientes que passaram antes por outros profissionais de saúde integrativa, ortomolecular, etc., que prescrevem uma dose absurda, e aí eles chegam com um volume muito grande de suplementação, aquilo dali vai interferir de forma negativa, Perfeito. classicamente, né? Perfeito. Então a gente tem que pegar e fazer a suspensão de uso mesmo. É claro. E não cabe aí, porque eu tô com uma pessoa aí que deu uma implicada com uma vitamina D. Então, só vou deixar claro aqui que vitamina D não é vitamina antioxidante. Isso. Pelo contrário, a gente tem uma associação direta com deficiência de vitamina D e maiores índices de câncer, não diretamente relacionados ou não. E também a gente pensa em saúde óssea, melhor de resposta imune e, inclusive, melhor resposta de tratamento e diminuição de recidência de doença com vitamina D em dose adequada. Repetindo, para todo mundo anotar, vitamina D não é antioxidante. Anota aí, gente. A vitamina D é o Pablo Vittar das vitaminas, né? Porque ela nasceu a vitamina D, entendeu? Ela nasceu a vitamina D, tomou o tapinha lá na bunda, pô, é a vitamina D. Mas, na verdade, ela é hormônio, né? Ela É isso que eu ia te ela é falar, grandona, tá? ela tem vários Mas já tá efeitos. categorizada ou não? Não, Ainda isso é não uma tá, piada mas- interna. Então, mas... É só uma piada interna para as pessoas entenderem que ela é multi, ela é Que ela é muita coisa. maravilhosa. Ela não merece nenhuma classificação de gênero, ela é perfeita. Porque ela age em várias coisas. Exatamente, exatamente. Eu a considero como... Não, ela é fundamental, gente. Ela é fundamental. Mas sempre em doses adequadas, né? Porque é Sempre em difícil doses de manter ela na né? Porque, como ela falou, tem eu uns... também querendo ficar com 100 de vitamina D. Nossa, E aí a função renal grita. Gente, ela é uma vitamina lipossolúvel, tá? Ela é ela- tóxica em excesso, tá bom? Só pra verdade. constar. E aí, Simone, e a segurança dos suplementos, né? Fala um pouquinho sobre isso, me porque assusta constantemente muito. a gente tá vendo tanta coisa, até pra gente, né? Claro, a gente indica e tudo, a gente sabe. Mas no geral, né? Me O assusta que que é? muito, porque a gente também trabalha com e-commerce, site, enfim. E se você vai buscar, coloca um nome lá, e eles impulsionam, né, o nome de vários produtos para já aparecer aquele que a pessoa está procurando, às vezes, E o procura preço ótimo, uma com vitamina certeza, né? O preço deve estar lá bom. embaixo, lá embaixo. Desconfia disso, era isso que eu ia gente. falar. Quando a esmola é demais, o santo desconfia, né? E o que acontece? Se o paciente está lá com a prescrição, nunca tomou aquele produto, porque quem já faz uso vai Conhece a descobrir característica, a cápsula gel, aqui tá como comprimido, vai perceber. Tá escura, tá clara. Mas o que nunca consumiu de um produto certo, correto lá, ele vai pegar e vai achar que tá certo. É aquilo ali. claro, É verdade. Semana passada, acho que teve creatina com gesso. Foi, eu ouvi. Gente, olha isso. Eu ouvi. Com pó de gesso. Pó de gesso. eu ouvi. Soube dessa, Patrícia? Eu vi rapidamente. Eu vi. Eu vi. Então, cada hora é uma situação. E a gente tem uma marca, né? Que a gente Exatamente. trabalha, a Vitafor. E que, desde o ano retrasado, eles já descobriram várias fábricas clandestinas. E eu Da tenho as Vitafor, fotos.
Gente, A Vitafor sofre muito com Sofre isso. muito. Eu já tinha. É assim, é que eu tô Já mais tinha próxima, visto. né? Então não, eu mas vejo não é muito. nem só por isso. Eu vejo que eu vejo várias coisas que algumas Tem muita pessoas falam, né? coisa. De falsificação dela, coitados. É muita coisa. Muita gente falsifica. O frasco, o rótulo, as cores. É exatamente. Por isso que eu falo, tem que comprar em loja física que a gente indique, né? Isso, Ou no ou site em- do fabricante, né? Ou Oficial, então né? credenciado, né? Porque, gente, para ter uma empresa é muito documento, É. Uhum. né? É vigilância, eles fazem uma inspeção assim, é controle de temperatura, é do armazenamento, é dos lotes, se Não tem é a de qualquer validade. jeito, Não né? é de qualquer jeito. Não é simplesmente Empresa comprou o séria, produtinho e né? Igual botou lá no nutritivo, estoque. né? Isso, Então, assim, quando você vai buscar um produto na internet, veja se esse local é credenciado, né? Onde? No próprio site das empresas. Claro, Tem lá os locais credenciados. Entendi. Ou então procura referências, né? É Que os claro. próprios profissionais, eles também fornecem. E aí a gente vamos falar agora um pouquinho da obesidade em si, né? Vamos. Que vem aumentando a cada ano e mesmo com... Eu acho que muitas vezes, eu vendo essas canetinhas hoje, eu penso assim, e na hora que para? É. Na verdade, não é para parar, né? O uso crônico Tem que tomar renda... bastante. A gente me perguntou isso hoje, É, né? que agora- Ah, mas quando parar, engorda. Ai, que As vontade de pessoas estão responder. querendo o quê? Se não se reeduca, aí vira igual a cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica Eu falei, também. se você Nossa, parar Nossa, eu no conheço dedo, várias né, parecendo, pessoas. O que, que vai você acontecer? engorda, Tem jeito. Eu estava lendo A um canetinha é a mesma estudo... coisa. Eu estava lendo um estudo ontem à noite até sobre reganho de peso, né? Tanto em cirurgia bariátrica quanto as Que canetinhas. nós vamos falar no curso, né? Que estratégias utilizar para não ter o reganho, né? Eu já estou estudando sobre isso, eu que vou falar, né? Então, eu estava lendo um estudo até de 2026, agora que saiu. E aí ele estava falando justamente isso. A ideia das medicações anti-obesidade é de uso crônico. É uma doença crônica, a medicação é crônica. Assim como você usa uma medicação para diabetes, para hipertensão, Obesidade também né? vai ser. Porém, quando você, por exemplo, no caso dessas medicações, né, Mounjaro, Wegovy, Ozempic e por aí vai, você pode, junto com o seu médico, claro, né, com preferencialmente endocrinologista, que você adeque, né, que você adeque dose. Eu estava lendo sobre isso, porque quando para, o reganho é rápido. Em um ano, você consegue ganhar quase tudo que você perdeu, Nossa. né? Em um ano. Comparando com a cirurgia bariátrica, um reganho da cirurgia bariátrica, ele começa 2 anos depois. E é um reganho mais lento, mas tem também, claro, Se não melhorar. porque é qualidade de doença vida, crônica. Então, ele estava falando que, na verdade, a administração de dose, aí você reduz doses, passa o uso das doses, e, claro, com a orientação nutricional e com a mudança do estilo de vida. Tudo acaba com a orientação nutricional e com a mudança, né, Gente, e do lembrando, estilo de vida. lembrando que o atividade set física. point, né? Lembra que a gente Ah, discutiu sim. sobre isso? A cada 1 quilo que a gente perde, o corpo aumenta a nossa fome em 100 calorias. Se você perdeu 10 quilos, você vai ter fome de mais 1.000 calorias por dia, né? Então, se você não readaptar metabolicamente seu corpo para aquela perda, você vai ter uma fome absurda e vai readquirir aquele peso. Por isso, tem que ser gradativo, lento, acompanhado por uma equipe multidisciplinar, senão você vai ter a fome e vai readquirir o peso todo. Sim, e isso é muito interessante, que o corpo é fisiológico, né? Então, tanto para mais quanto para menos, tá? Porque eu também atendo pacientes magros no Isso. consultório que querem ganhar peso. É mais raro, mas É, acontece. é interessante que eles também, a gente bota, né, aquilo tudo para eles comerem. Claro que a gente pode ganhar peso com saúde, comendo bem. E aí a gente bota lá, ele, nossa, mas eu vou comer isso tudo? Eu falei, vai, que você vai precisar ganhar peso, porque ele não tem o hábito de comer. E é interessante que ele começa, depois dá um enjoo, ele não consegue comer. É o corpo, assim para obesidade, que aumenta a fome, para o outro diminui. Também. É o famoso set point fisiológico. Exatamente. O corpo é tão inteligente, e eu brinco que quando a gente trabalha com cirurgia bariátrica, eu brinco que eu fiz outra faculdade. Porque são pessoas que fizeram, são famílias que fazem cirurgia e cada um responde de uma maneira diferente. E assim, há muito tempo atrás, no curso que a gente dá com a Silvia, que a gente sempre, todo ano, a gente está lá, A rede DOR. na Rede DOR, no Copstar.
é uma pós-graduação para médicos, né, de cirurgia Tem bariátrica. um módulo de nutrição. E tem um módulo de nutrição e a Silvia chama todas as nutricionistas e cada uma fala de uma coisa. Interessante que num dia que a gente estava lá conversando, depois, acho que foi até depois de uma aula que eu dei lá, o médico falou uma coisa que eu fiquei impactada com isso, que ele falou assim, que a gente já sabia disso, pra gente que trabalha com... Eu já trabalhei com câncer em clínica, né? Já não trabalho há muitos anos, né? Mas nas gastrectomias, né, quando você tira total, depois quando você faz exame, tem aquela bolsinha que o próprio corpo cria, né? Justamente para não ir direto, né? Do esôfago pro intestino. E é exatamente isso naquelas cirurgias antigas do Adenossuite, aquelas coisas que nem se faz mais, que não se fazem mais. Você tira muito do intestino e um pedacinho pequenininho que sobra, quando você vai fazer ressonância para ver, ele tá desse tamanho. Aquele pedacinho, ele não cresce, ele incha, dilata. Tecido muscular, né? Pra quê? Pra que ele possa absorver tudo, entendeu? Então, assim, aí quando você vê uma fisiologia dessa, eu lembro que eu atendi uma paciente com cirrose hepática que ela fez, Dr. Rodrigo Luiz até desenhou. Ela chegou para mim com o desenho dele. O próprio corpo fez uma derivação de veia, de horta, eu não lembro que de horta não, de artéria, do que foi, que fez com que ela só não passou mal ou só não teve mais coisa, porque o próprio corpo fez tipo um bypass, uma saída. Ele mesmo fez. Foi uma coisa assim impressionante. Então, assim, quando você vê isso tudo, estuda isso tudo, e você vai ver as pessoas falando aquela tanta loucura pela internet, você fica só Jesus, gente. Coitado do corpo, coitado de Deus, que fez tudo certo e o ser humano destrói, entendeu? Então, assim, é impressionante, que nem aquela cirurgia de Whipple, né? Que é a cirurgia grande, eu às vezes atendo pacientes assim. Então, assim, que são cirurgias de tumores, malignos ou não, né? Que até, enfim. E ele bota o pâncreas dentro do estômago. Então, assim, para poder ser preservado, e tudo funciona maravilhosamente bem. Aí você fica pensando nisso tudo. Eu fico, gente, como assim, entendeu? E aí as pessoas banalizam tanto as coisas na internet, fala de um jeito que eu falo, gente... Parece tão simples, né? O corpo é muito além disso, entendeu? É muito além. Então, eu sempre me preocupo com isso. Eu acho que hoje é a responsabilidade do atendimento, né? Eu brinco que quando eu vou à missa, né? Porque eu gosto, eu sempre peço a Deus que me dê sempre verdade. Verdade, responsabilidade, entendeu? Mesmo as pessoas não querendo ouvir as verdades. Que, né? Mas a sua função é falar, né? Se eles vão levar para a vida, né? Não, é assim, eu sempre penso nisso. É explicar, né? É claro, cada um tem a sua decisão, e tudo bem, né? E tudo bem, sem nenhum problema. Mas que a gente fica assim, depois eu olho e fico, poxa vida, que pena, né? Não aproveitou a oportunidade de melhorar. Então eu acho isso, eu acredito muito na nutrição. Eu acho que a gente vai construindo assim formiguinhas mesmo, vai batalhando, vai vendo, que aí tem uma hora que a pessoa, né, se atenta, não, aquilo aqui é verdade mesmo, que você não engana ninguém por muito tempo, né? Não adianta você ficar fazendo um monte de coisa que não dá certo, e a gente sabe que não dá certo. Então, eu acho que para cuidar disso tudo, da obesidade, do câncer, de todas essas doenças hoje inflamatórias que a gente vê, é dar um passinho para trás, né? É valorizar a alimentação, a atividade física, o sono. Parece que a gente fala sempre mais do mesmo, né? Como você falou. Mas é real, porque as pessoas estão esquecendo. Todo mundo hoje só fala do suplemento, assim, no caso da cápsula, do injetável, As soluções que do Monjaro. acham que são mais rápidas, né? Não, mas é só fazer isso, tá tudo bem. E não é. E como cuida disso, né? Não sustenta a longo prazo. Não. Então, eu acho isso. O que vocês acham? Eu bem. E é o resultado, né? Não vai ser rápido, mas é o que vai ter esse resultado e sustentável. Exatamente. E a gente consegue mensurar. Exatamente. Isso que é lindo na nutrição, né? A gente conseguir mensurar esses resultados. Tanto que a nossa profissão cresceu tanto e assim, é tão importante que hoje só se fala de nutrição.
Quantas pessoas hoje que não são nutricionistas, mas falam de nutrição? Sim. Um monte. Bastante. Um monte. De tão importante que ela é. O INCA, né, que defende com unhas e dentes, né, o mais natural, os nutrientes, tudo isso. Então, eu acho que a nossa profissão é maravilhosa, né? Gente, por isso que eu chamei vocês, que são profissionais responsáveis. Pra gente conversar. Então, eu acho que é isso, né, meninas? Ótimo, foi uma delícia esse papo. É bom Foi demais, encontrar vocês também, né? É muito bom, eu acho que a gente pode fazer mais para trazer informações de verdade, Fundamental, temos que entendeu? trazer informações. Porque quem faz com responsabilidade também tem que falar, né? Sim, Com certeza. Com jeitinho para Sim. ser ouvido. Sim. Porque, né? Porque, como você falou, por que o influencer, né, fala com tanta convicção coisas erradas? E as pessoas ouvem. Nossa função é desconstruir tudo isso, né? É falar a A verdade, verdade, né? o que de fato funciona. Exatamente. Né? E o que de fato é seguro, né? Seguro, Acima a de palavra tudo. é essa, o que Seguro. funciona e que é seguro. Perfeito. Muitos Então tá anos, bom. né? Obrigada, meninas. Parabéns pelo convite. Parabéns pela iniciativa, pelo convite. E isso aí, E vamos. pela companhia. Foi ótimo. Obrigada, meninas. Obrigada pelo convite. Obrigada.